gente já começa o programa com as eleições de 2022, hein, gente? Mesmo antes de se tornar pré-candidato oficial à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua a agir como fiel representante da nação brasileira lá no exterior. Hoje, durante participação em um seminário na Espanha, ele declarou, abre aspas, voltaremos a fazer do Brasil um exemplo para o mundo. Fecha aspas. Quanto ao caminho rumo à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, segue como um certo entrave para a filiação com o PL, visto que o vice-governador Rodrigo Garcia é candidato a governador e justamente pleiteia o acordo. No partido, Valdemar Costa Neto obteve dos dirigentes estaduais do PL uma carta branca para negociar a filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda. O destino do presidente Jair Bolsonaro é o PL, outros partidos menores. Tem também uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui. Coloca o nosso Rodrigo Constantino para mim. Produção, Consta, ótima tarde para você. Estão dizendo que na próxima pesquisa presidencial o Moro bate 2 dígitos. E aí? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, vamos ver, né? Eu tenho muita desconfiança em relação a essas pesquisas que colocam o Lula como grande favorito e ele tem que ir para a Europa no seu convescote de esquerda para conseguir algum tipo de destaque, né? Mas o ex-juiz Sérgio Moro, sem dúvida, tem um recall muito forte por conta da Lava Jato. A bandeira de combate à corrupção é, sem sombra de dúvidas, a sua principal bandeira, em que pese ele já está articulando aí até mesmo a equipe econômica para agradar de vez a elite financeira do Brasil, né? Então ele já falou do nome do Afonso Celso Pastore, que é um nome respeitado, estaria ali próximo também de Armínio Fraga, que não tem mais o Luciano Huck como candidato. Então, enfim, ele está se movendo para realmente ocupar esse espaço da tal terceira via com um aceno de mais responsabilidade e agenda reformista liberal na economia. Tem um espaço para isso. Tem muita gente que está decepcionada com o governo Bolsonaro em vários aspectos, apesar do Paulo Guedes ainda ser, sim, um nome ali de respeito às bandeiras liberais, né? O desgaste do governo depois de 3 anos é inevitável. Agora, veja, até comentei sobre isso hoje na minha coluna, o Sérgio Moro fala muito de corrupção, é óbvio que vai ser o seu caminho, e também da questão da economia, ele flertar com a nata da equipe tucana, né, parece ser uma estratégia boa para essa elite, né, essa elite aí da Faria Lima. Agora, o problema é que isso não se comunica necessariamente com milhões de brasileiros que estão preocupados e com toda a legitimidade com pautas de costumes, com o abuso do poder supremo, com essa coisa progressista, entre aspas, que invade nossas casas e nossas escolas, e o Moro nada diz sobre isso, né? Ele, se tiver que se pronunciar sobre isso, ele deixa claro que ele também nisso é muito parecido com um tucano, né? E a população estava um pouco cansada dessa postura social-democrata nessas áreas também. Agora, em relação ao PL com o presidente, é difícil, é um casamento de conveniência, tem muitas coisas em jogo aí, e eu não acredito em carta branca, em hipótese alguma, em política, né? Mas eu acho que ali os parlamentares ligados ao PL quiseram dar um voto de confiança e mostrar coesão ao presidente Valdemar da Costa Neto, porque a gente sabe que tem dissidentes candidatos já a pular fora do partido assim que o presidente fechar, né? O caso óbvio é o próprio Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que andou aí de maneira bastante oportunista, tentando demonizar o presidente Bolsonaro e não teria condições de permanecer. E por fim, nesse primeiro comentário, só em relação às viagens, né? Ontem eu mencionei aqui a coluna um tanto constrangedora do Matheus Leitão na Veja, né? Filho da Miriam Leitão, e parece que a mãe não quis deixar muito o filho isolado nisso. Então hoje ela cedeu espaço, a coluna dela no Globo, para Celso Amorim, ex-chanceler de Lula, né, constatar que o mundo, abre aspas, o mundo tem sede de um Brasil normal e que sabe liderar causas civilizatórias. Eu fiquei na dúvida se é o Mensalão ou o Petrolão. E conclui da seguinte forma: Bolsonaro passou os últimos dias visitando e fazendo elogios a ditaduras no Oriente Médio, monarquias autoritárias. Para quem prepara a campanha de Lula, é um contraponto perfeito. Nem parece que o presidente estava indo atrás de investimentos para o Brasil, como já falamos aqui, e que
o PT do Lula não estava também há alguns dias elogiando o resultado da eleição, entre aspas, em Nicarágua. Olha, é muito malabarismo para defender o indefensável. Pipeno, ótima tarde para você. Eu quero uma avaliação sua sobre essa fala justamente do Lula lá na Espanha, dizendo que o Brasil vai voltar a ser um exemplo para o mundo. Exemplo do quê? Boa tarde, Paulo e colegas. Exemplo de muita coisa. Por exemplo, o Brasil fez um programa, um gigantesco programa de inclusão social no governo Lula. E, aliás, programa que foi, inclusive, de alguma forma, copiado aí em trechos importantes por outros países, né? O Bolsa Família, ele se tornou, sim, um programa mundialmente elogiado. O Brasil, por exemplo, naquele momento, aprovou leis aí de proteção ambiental. A ministra Marina Silva teve um papel muito importante nisso. Foi um Brasil que prosperou naquele momento, foi um Brasil que, inclusive, passou a explorar o pré-sal. Se não fosse isso, aliás, hoje o Brasil importaria perto de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Então, naquele momento, o Brasil acumulou, sim, feitos muito importantes. Mas o Brasil não acertou em tudo, é óbvio. E também é óbvio que nenhum político vai chegar lá fora e falar: puxa, no meu governo faltou isso. Por exemplo, no governo Lula faltou reforma política. Ele tinha um prestígio imenso, ele tinha o controle aí do parlamento e ele poderia ter se empenhado mais por isso, algo que faz falta ao Brasil até hoje. Agora, comparar viagens, veja, comparar o trânsito internacional de um e de outro é como comparar, o talento para jogar futebol do Neymar com o meu. Você não vai comparar o Lula com o Bolsonaro, quer dizer... O Lula é um político do mundo. Bolsonaro é praticamente um ninguém. Em vez do Pátria Amada Brasil, o Páreo Amada Brasil. Faz um governo desastroso, faz um governo mundialmente criticado, faz um governo com baixíssimos índices de aprovação. Hoje, por sinal, a Bolsa fechou com o seu menor índice em mais ou menos um ano, abaixo aí dos 103 mil pontos, o dólar subindo. Quer dizer, o governo do Brasil ele não tem um bom indicador econômico, por exemplo, para apresentar para o mundo. Então, também é fácil bater no governo Bolsonaro. E é óbvio que, à medida que o tempo passa, isso também se reflete nas pesquisas, nas curvas de impopularidade do governo, o que vai assanhando todo mundo, inclusive, legitimamente, os candidatos da tal terceira via. O Moro vai lá, busca um economista importante, que foi, inclusive, secretário da Fazenda aí do governo Paulo Maluf, no tempo da Paulipetro, depois foi presidente do Banco Central nos últimos 2 anos do governo, lá do milico João Batista Figueiredo, governo que entregou, inclusive, 200% de inflação anual ao sucessor. Mas ok, é uma voz que tem lá os seus seguidores e tal, e o Moro vai lá, então, buscar essa assessoria econômica, porque ele também quer se mostrar ao mercado como alguém que fala exatamente a língua desse público. Serrão, ótima tarde para você também. Eu quero que você chame o VAR nessa história. Quem é que tá certo, hein? Saudações, meus amigos e amados haters. A gente vai chamar o VAR, inclusive, com base econômica. Mas vamos começar primeiro o ponto que é fundamental. Essa sucessão presidencial de 2022 no Brasil, ela está irresponsavelmente antecipada. Isso é o dado lamentável da nossa política ou da nossa politicagem brasileira. Tivemos uma Covid, a prioridade agora do Brasil deveria ser qual? Deveria ser tratar de resolver os problemas que essa pandemia gerou. Estamos fazendo isso do ponto de vista político, com um país unido monoliticamente com esse objetivo? Não. Por quê? Porque temos interesses escusos envolvidos nessa questão. A esquerda corrupta, ela quer de qualquer maneira retomar o poder presidencial no Brasil. E é isso que ela está tentando. Se ela não conseguir, o establishment também quer botar a sua alternativa, que seria um centro tipo Sérgio Moro, que vai fazer o mesmo jogo que se interessava e que ataca frontalmente os valores conservadores que Jair Bolsonaro hoje representa. Mal ou bem, com o governo dele, bom ou ruim na avaliação de quem quer que queira, mas ele representa esses valores. E nós temos toda uma ordem mundial, além do nosso establishment brasileiro interno, que é contra esse movimento conservador que está ascendendo no mundo todo. Por quê?
todo mundo chegou à conclusão que nós temos que respeitar os valores humanos de verdade. A partir da onde? A partir da essência, que é o respeito à família, que é o respeito ao indivíduo que está sendo atacado, afrontado em suas liberdades fundamentais em todo o planeta. Então, essa é uma questão de fundo que vai tocar na eleição presidencial 2022. Mas o ponto fundamental que vai eleger o presidente no ano que vem é a questão econômica, é o desempenho da economia e a percepção que o eleitorado tiver dessa economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que também vai influenciar é a questão da pandemia, que nós ainda não temos certeza do que pode acontecer. Vem aí um irresponsável carnaval. Não era para acontecer o carnaval 2022, da maneira como estão planejando ele. Na Europa, a Europa está recuando, tomando medidas drásticas para conter o avanço de novo da Covid, a quarta onda da Covid, e aqui no Brasil, o Brasil vai receber os turistas europeus e, a exemplo de 2020, 2021, vai trazer o pessoal infectado para cá novamente? Isso é estúpido, isso é um negócio que não tem lógica e isso vai impactar na eleição. Qual é a intenção dos inimigos do presidente Bolsonaro? Que o problema sanitário volte e aí eles vão jogar a culpa em quem? Em quem? No Jair Bolsonaro. É muito simplista essa análise da esquerda brasileira, que não tem proposta para o Brasil. Ela trabalhou mal, foi extremamente corrupta e não merece voltar ao poder exatamente por causa disso. E o desempenho real da economia vai mostrar. Porque se a gente olhar hoje, o Brasil está batendo recorde de arrecadação. E vamos lá, uma explanação contábil básica. Você tem notas fiscais na contabilidade, como é que você paga o imposto? É a nota fiscal de saída menos a entrada vai dar um imposto a pagar. E nunca se pagou tanto imposto quanto agora nesse Brasil, apesar da crise da pandemia. Então, tem algo diferente. A gente precisa analisar o fenômeno econômico de maneira diferenciada e não com os paradigmas que tradicionalmente são usados e que erram, no final das contas, na avaliação política. Então, mas eu queria justamente uma avaliação de vocês sobre essa escolha do presidente da República, né? Tudo indica que o presidente está optando pelo PL, mas junto do PL a gente tem um certo desgaste justamente por conta do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, que foi mensaleiro, enfim, envolvido em casos de corrupção. E, de um outro lado, o presidente da República também teria uma opção de escolher um partido menor, vamos dizer assim, um PRTB da vida, que foi de Levi Fidelis, o Serrão conhece bem. Qual seria a melhor estratégia? Ou seja, se aposta em 2022 na estrutura de prefeituras, tempo de TV, enfim, ou se faz a mesma estratégia de 2018, hein, Constantino? Paulo, é um dilema, né? Nós já falamos sobre isso aqui em vários programas. O Brasil não tem um partido conservador. Ponto. Segundo ponto, o Brasil tem várias siglas de aluguel que são fisiológicas e que defendem os interesses dos seus membros e não do país ou de uma agenda programática. Segundo ponto importante da premissa. Terceiro ponto importante que é sempre bom lembrar: ninguém pode ser candidato avulso. O Supremo não permite, você tem que ter um partido. Junta tudo isso, o presidente tem que escolher um partido cheio de problema. Não há alternativa. Eu acho muito engraçado ver os críticos que vivem de demonizar o presidente, né? Eles vão apontar, claro, para a ficha corrida ou suspeita do Valdemar da Costa Neto. Mas onde o presidente poderia aportar que não fosse receber críticas? No DEM? No MDB? É uma piada, né? No PSDB? No Novo, que tem 8 parlamentares apenas e que não conseguem se entender nem com a direção do partido, porque tem já, apesar de novo, vícios da velha política. Então, não existe isso. Política não é lugar para romantismo, política não é lugar para idealismo, política não é lugar para jacobinos. Isso foi uma crítica que eu fiz, à época, ao próprio Bolsonaro, que tentou se candidatar com um discurso messiânico e que estava fadado a decepcionar os puristas, entre aspas. Assim como o Sérgio Moro, se tiver alguma chance e se vencer, vai decepcionar todo mundo que está embarcando numa de que ele é uma pessoa honesta e vai consertar tudo no Brasil. Não funciona assim. Tem um Congresso fragmentado, com vários partidos que têm caciques, e você precisa deles para governar, para não sofrer impeachment
e por aí vai. Então, é a maldição desse nosso modelo, o presidencialismo de coalizão, o que não quer dizer que ministros do Supremo devessem sair por aí dizendo que na prática não é esse o modelo, e sim já o semipresidencialismo, né? Sem nenhum plebiscito que deu esse poder moderador ao Supremo, né? Isso é assustador. Agora, vamos apontar sim para os defeitos desse modelo que temos, né? E sem uma reforma política, isso vai continuar sendo realidade. Então, o presidente não tem muita alternativa, Paulo. Se ele for para um partido pequeno desse, vai ter a mesma mancha no discurso, né, porque todos eles têm problemas, e não vai ter a capilaridade, não vai ter o palanque, não vai ter um monte de coisa que ele consegue juntando o PL, o PP. Então, o presidente está jogando o jogo de alguém que quer ser reeleito, aumentar a base no Senado, principalmente, e em alguns governos chaves, como São Paulo, né, a partir do ano que vem. É isso que ele está fazendo, é esse o jogo. Ele tem já 3 anos de governo nas costas. Ele não consegue se vender como um messiânico outsider contra o sistema. Isso não cola mais. Piperno, toda escolha tem uma consequência. Quais serão as consequências dessa escolha do presidente Jair Bolsonaro? Paulo, primeiro que eu acho que a partir do momento que o presidente Bolsonaro procura uma legenda de grande porte, para os padrões da atual organização fragmentada da política partidária do Brasil, ele acerta. Porque ele depende, sim, eu tenho certeza disso em 2022, depender muito mais de capilaridade do que em 2018, porque exatamente isso, enfim, que o Constantino falou há pouco, o discurso do outsider não cola mais e tal, o discurso do messiânico da nova matriz política, vamos, enfim, reformar tudo e tal, isso também não cola mais, até porque isso não é algo que esteja à mão aí de governante algum. Pode até ter intenção disso. A Madre Teresa de Calcutá pode descer aqui, se candidatar a presidente, prometer isso, e aí depois ela vai ter que fazer aliança com o Centrão, sei lá com quem mais. O fato que isso não está ao alcance de político algum, então é irresponsável alguém flertar com esse tipo de ilusão, vender para o público isso. Não vai definitivamente acontecer. Então aí ele tem que avaliar os bônus dessa aliança. E eu acho que, no caso do presidente Bolsonaro, que não tem siga alguma e nem conseguiu montar dele, eu acho que o lucro disso, os bônus disso, são muito grandes. Porque, primeiro, ele vai ter sim um partido organizado de políticos profissionais, de políticos que estão aí instalados em todo o mundo. E isso é extremamente importante, vai ter mais tempo de televisão, vai ter mais recursos aí de fundo partidário, porque vai ser uma campanha mais cara, vai ter gente para defender, vai ter um exército maior aí de parlamentares e de líderes políticos regionais para defendê-los, porque os ataques também virão de todos os lados, como vai acontecer com o Lula, como o Sérgio Moro está em busca disso, como o Ciro sonha com isso. E aí está até virando utopia, porque dificilmente vai encontrar tantos aliados assim. Então, assim, do ponto de vista do pragmatismo político, eu acho que não há problema algum. Alguém vai lembrar que, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, lá em 2016, escreveu um tweet dizendo que o Valdemar da Costa Neto tomava 3,5% em contratos. Vai, isso tudo já circula por aí. Mas políticos acabam mudando de opinião e isso raramente interfere no momento do voto. Então, veja, por mais que eu discorde do presidente da República, do ponto de vista do pragmatismo político, ele está correto. Não estou aqui para fazer nenhuma análise de Vestal. Serrão, e possibilidade de traição nessa história, hein? Olha, a traição é sempre presente na política brasileira. Mas agora a questão política ela é muito mais complexa e delicada. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro tem que fazer uma aliança com sua atual base política, seja ela boa ou ruim, gostemos ou não gostemos dela. Ele não tem outra alternativa. Ele não conseguiu ou não teve competência para criar o seu partido político. E isso o prejudica, então ele não consegue gerar a liderança do que seria o tal movimento conservador. O Partido Conservador no Brasil ainda não nasceu, mas ele é uma tendência futura muito provável. Mas enquanto esse partido não nasce, o presidente tem que sobreviver
e se reeleger, que é o projeto que ele resolveu. Então, é complexo. A reeleição, ela já traz em si um problema grave, que a reeleição, quando você é candidato à reeleição, você não é mais novidade. Você tem que justificar acertos e, sobretudo, explicar os erros do seu governo. E a oposição vai ser muito competente em apontar esses erros. Então, o presidente vai ter que apontar todas as virtudes que ele possa ter. O presidente Bolsonaro hoje tem uma virtude inegável do governo dele, que é o avanço da possibilidade dos investimentos em infraestrutura que vão mudar a face do Brasil, vão tornar esse país capitalista. Isso é uma vantagem que Bolsonaro tem para apresentar. Mas ele vai ter que compensar com a questão da sustentação política, que ele não tem. Então, ele vive de uma base aliada inconfiável e frágil e sob ataque completo do chamado Poder Supremo, que fez até agora um evento em Portugal para reafirmar que eles exercem o poder moderador, eles é que de fato mandam na política brasileira, inclusive convidando lá presidente da Câmara e do Senado para ouvir isso. O que é uma coisa de louco. Então, a classe política brasileira vai ter que reagir. E a esperança, no que Bolsonaro está apostando? Que ele vai usar essa base aliada para se reeleger e que ele vai fazer uma grande quantidade de senadores, muitos governadores e vai renovar a Câmara dos Deputados. Será que isso realmente vai acontecer? É a esperança do Bolsonaro. Entre a esperança e a realidade, nós vamos ver isso em 2022. Você, Piperno. Nesse casamento, Paulo, é muito mais complexo, muito mais difícil entender a lógica do Centrão, a lógica do partido que vai provavelmente hospedar o presidente Bolsonaro do que a própria cabeça do presidente, que ele precisa de um partido, ele precisa de uma sigla. A lei do Brasil existe isso. Então tá lá o Centrão, o PL, partido que ideologicamente está mais próximo dele e tal. Então vai lá, se filia ao partido e consegue a sua sigla. A lógica dele é essa. Só que, no caso do PL, e vejam, a eleição ainda está aí há mais de 10 meses de distância, isso não é tão, digamos, tão cartesiano assim. Se o presidente tiver 25%, 30% em pesquisas daqui 7, 8 meses, 5 meses e tal, que seja, a lógica do PL é uma. Se o presidente despencar para 15%, provavelmente a reação desse grupo vai ser outra. E aí a gente vai ver, sim, como é que funciona uma federação de partidos regionais, porque de siglas regionais, de caciques estaduais, porque os grandes partidos do Brasil, eles funcionam assim. Você não tem um monolito, um partido que do Rio Grande do Sul ao norte do país acabe, de certa forma, pensando e reagindo aí da mesma forma. Os aliados, eles variam muito de estado a estado. Agora, o que vai exatamente guiar a reação desses, dessa nova base, desse novo partido que vai agrupar os aliados aí do presidente, é o que a economia apontar em 2022. Então, se, por exemplo, o Brasil tiver em recessão no primeiro semestre, a reação deles vai ser uma. Se o Brasil, ao contrário aí das expectativas de mercado, crescer, é óbvio que o alinhamento ao presidente vai ser maior. Constantino pedindo, em seguida o Serrão. Eu pedi a palavra porque eu acho que o Piperno toca em dois pontos muito importantes aqui para a gente refletir. O primeiro é de que uma ala do Centrão, eu não gosto de chamar só eles de Centrão, porque a união do Brasil lá, o DEM, MDB, esse pessoal todo também é tudo Centrão, né? Tudo fisiológico. Então, essa ala do Centrão que está próxima do presidente, ela está talvez justamente acreditando que essas pesquisas são fajutas. O que elas têm a ganhar se juntando com o presidente Bolsonaro? Ora, talvez a migração de números parlamentares e vitórias importantes na eleição do ano que vem para começar com a presidência da República, né? Então, é uma sinalização importante daquela história, eu confio mais nas suas ações do que nas suas palavras, né? O que eles estão fazendo é justamente apostar que o Bolsonaro não está derretendo, como dizem certas enquetes aí que ninguém sério acredita muito e leva muito a sério. E o segundo ponto é exatamente esse que o Piperno diz aí, né? O que eles têm a ganhar com isso? Talvez, né, eles estejam justamente de olho no que o presidente Bolsonaro tem a oferecer, que é uma massa importante de apoio voluntário ainda, né? E que os outros não possuem, engajamento, tudo isso.
Serrão, em seguida o Piperno. No Brasil, partidos são cartórios que formam cartéis políticos com interesses bem definidos, principalmente para a ocupação dos espaços de poder e para ter as benesses que essa máquina estatal brasileira cleptocrática ainda fornece. Bolsonaro leva uma vantagem em relação à esquerda nessa eleição. A esquerda está indelevelmente marcada com a imagem da corrupção. A imagem de corrupção não atingiu o governo Bolsonaro. E, de novo, a eleição do ano que vem vai ser pautada ainda pelo tema corrupção. É aí que Sérgio Moro pode entrar e fazer estrago nos dois lados, tanto para o lado de Bolsonaro quanto para o lado de Lula, principalmente para o lado de Lula. Agora, o ponto é: até que ponto Sérgio Moro tem consistência política e vai ter apoio partidário para se eleger? Esse é o grande ponto. Ele não tem um apoio. Vai ter o apoio da Globo e companhia da mídia, mas isso não basta para eleger ninguém. Piperno, esse ponto que você levantou em relação à traição foi justamente a pergunta que eu fiz ao Serrão, porque nós temos algumas datas importantes da gente lembrar aqui, né? A data, o prazo de filiação é no final do mês de março, início do mês de abril, legalmente, né? O presidente da República pode fazer a escolha justamente do seu partido. São 6 meses antes da eleição. 4 meses aí do ano. O presidente Jair Bolsonaro pode subir nas pesquisas, como também pode cair nas pesquisas. E aí, como é que fica? O Valdemar, o PL, tem fidelidade com o presidente da República ou é um jogo perigoso para o Bolsonaro? Duas coisas muito rápidas. PL jamais foi uma noiva fiel, né? PL não é um partido da monogamia, em casamento ou noivado algum. PL, por exemplo, na última eleição, teoricamente, fazia parte da coligação geral do Alckmin e todo mundo viu onde foi parar, né? O Alckmin lá com seus menos de 5% e o PL elegendo uma bancada robusta. Então, veja, a lógica regional também indica que nem sempre você precisa ter um candidato a presidente, um cabeça de chapa bem forte para que você eleja bancadas importantes. É sempre bom ter, mas uma coisa não exclui a outra. Segundo, a gente não sabe como é que vai ser a economia do Brasil no primeiro semestre. Há muitas consultorias, muitos bancos que apontam um quadro de recessão. Aliás, a prévia do PIB, a recente agora, aponta para uma queda no PIB do terceiro trimestre. Imagina se continuar caindo. PIB em baixa, e aí isso o Constantino conhece muito bem, né? Seguindo aí a lógica do James Carville, aí, o célebre assessor do Clinton, que diz que é economia, estúpido. Se a economia estiver ruim, não adianta. Constantino pediu? Piperno, pedi. Em primeiro lugar, eu detecto uma certa torcida aí no tom do Piperno. Ele está quase torcendo para o PL não fechar com o presidente Bolsonaro. Não, eu acho que vai fechar. Eu acho que vai fechar. O que parece ser uma boa decisão. Não, mas tem a torcida para a economia dar errado. E a economia não vai dar errado. Senhores, não tem a história justamente das prévias do PSDB aqui em São Paulo, a candidatura de Rodrigo Garcia a governador. Não tem também esse entrave aí que precisa ser resolvido? Tem várias questões regionais que têm que ser solucionadas. Inclusive, tem que lembrar o seguinte: esses políticos que hoje estão no PL, eles sabem que a dificuldade deles se reelegerem é assustadora. Por isso, é muito mais importante para eles ter o apoio do presidente Bolsonaro do que o Bolsonaro efetivamente, do que eles apoiarem o Bolsonaro. Constantino, para fechar, por favor. Eu queria voltar nessa questão da economia, né? Eu não concordo com a visão do assessor do Clinton. Eu acho que a economia é muito importante, mas está longe de ser a única coisa. Vide o que aconteceu na Virgínia agora. Um estado totalmente progressista, democrata, tomou uma surra por questões de ideologia de gênero e tudo mais. Então tem muito mais do que economia em jogo. Mas eu acho curioso, porque isso que o Piperno fala mostra como tem uma legião de pessoas que são anti-bolsonaristas acima de qualquer coisa, torcendo pelo pior em nossa economia. Isso fica muito claro. E eu acho que eles podem quebrar a cara, tomara. A esquerda aposta no caos, esse é o problema. O Constantino está falando de você? Eu espero que o Brasil tenha um crescimento de PIB chinês. Não creio que isso vai acontecer, mas torço para que isso ocorra. Você acreditou, Constantino?
Não A questão não é acreditei em PIB, dizer gente. que tem China na A história. questão são os fundamentos concretos da economia. Infraestrutura. PIB, aquele número ali bonitinho, não quer dizer porcaria nenhuma. É o mundo real. A infraestrutura crescendo é que vai decidir Não o jogo. exagera, É isso que vai Fernando. gerar emprego, gente. Mas é isso que vai gerar emprego, é o mundo real. Para fechar, Constantino, PIB por favor. PIB tem muitos problemas de medição, é um debate muito bom entre economistas, mas é algum termômetro que temos. Então também não vamos desqualificar totalmente isso. Totalmente Mas eu não, entendo sim. o apelo do Serrão. Eu entendo o apelo do Serrão. Tem uma economia real lá que nem sempre é capturada por isso. Mas o PIB é um indicador e eu espero que esteja crescendo 3% ou mais. Vamos ver.